irmãos? Amém. É bom poder estar aqui com os irmãos nessa noite, para estar louvando e adorando o nome do Senhor. É um privilégio para todos nós estarmos aqui na casa de Deus, né? Glória a Deus. Jesus nos deu o fôlego e por isso nós estamos aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1 e versículo de número 2. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder ministrar a sua palavra. E quero louvar a Deus também pela vida da pastora da igreja, que nos concedeu esta oportunidade, nos fazendo o convite. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram, irmãos? Amém. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1 e versículo de número 2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com a paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Se nós pudermos assentar, louvando e adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele nos mostra aqui uma missão a qual nós devemos cumprir, assim como Jesus, ele cumpriu a sua, e como também o próprio apóstolo Paulo, ele também cumpriu a sua. Ele disse: acabei a carreira, né, e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então Paulo, ele como exemplo, nos mostra aqui de antemão, antes da sua partida, ele nos mostra através da palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas, ou alguns estudiosos nos dizem que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, e outros dizem que não, né? Mas pela dúvida eu sempre gosto de afirmar que era Paulo que estava escrevendo aqui, porque quando a gente olha para o contexto do livro de Hebreus, a gente vê algumas definições que indicam que foi Paulo que escreveu. E existe alguns outros apontamentos que indicam que também não foi ele. Mas eu prefiro usar essa expressão de que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, nos mostrando que existe uma corrida e nós estamos como atletas correndo esta carreira, que é a carreira da fé, buscando alcançar o maior prêmio, que não é desta terra, mas é aquele que vem ao porvir. Aleluia, é um prêmio celestial. E eu quero falar aqui algumas coisas nesse texto. Eu quero falar sobre 4 assuntos bem importantes aqui dentro do capítulo 12 de Hebreus. O primeiro assunto a qual nós vemos sendo discorrido aqui no livro de Hebreus é sobre a carreira que nos é proposta. Isso é, irmãos, apresentado para nós, como nós devemos se portar e como devemos prosseguir nesta carreira. Porque aqui nós vemos que ele vai dizer sobre a paciência,
né? E deixando todo o embaraço. Então, o primeiro assunto abordado aqui é a carreira que nos é proposto, do versículo 1 ao versículo de número 4. E ele vai dizer algo bem interessante. Ele vai dizer que nós somos rodeados de nuvens de testemunhas. Isto aqui é bem importante para nós. Eu já vi até algumas pessoas dizendo que são os anjos que são a testemunha, e eles estão aplaudindo, dizendo: vai, corre, avança. Mas, irmãos, quando nós olhamos para o contexto da palavra de Deus, não está falando de anjos. Quando o escritor aos Hebreus, ou o apóstolo Paulo, ele fala aqui nesta carta a respeito desta nuvem de testemunho, está falando daqueles que antes vieram antes de nós, os primeiros crentes, os mártires da igreja primitiva e da igreja que antes de nós, aqueles que sofreram assim como Jesus sofreu na cruz do Calvário. Como nós vemos Tiago, nós vemos Pedro, nós vemos João, os apóstolos e os crentes da igreja do Senhor, que sofreram, foram açoitados, foram lançados em fornalhas de fogo, foram lançados na cova de leões, foram torturados por causa do Evangelho. Essas são as nuvens de testemunho. Ou seja, primeiro eles sofreram, nos dando testemunho da boa fé, a qual nós devemos seguir em diante. Aleluia! Nós temos que olhar para estes homens e mulheres de Deus que sofreram antes de nós e olharmos para eles e pautarmos a nossa vida, a nossa fé, aleluia, como a fé deles que sofreram, aleluia, padeceram pelo Evangelho, mas não negaram a fé, permaneceram firmes, aleluia, na presença de Deus. Não importou o tipo de circunstância a qual lhes cercaram, não existiu nenhum tipo de perseguição que pararam aqueles crentes fiéis a Deus, aleluia, que permaneceram diante da presença do Senhor, com passos firmes e largos, aleluia, em direção ao céu. E é isto, aleluia, que a palavra de Deus está dizendo, que nós somos cercados diante de uma grande nuvem de testemunha. Ou seja, antes eles sofreram para mostrar para nós, aleluia, que nós também podemos, que nós, aleluia, iremos conseguir, aleluia, ir adiante e avante, ou seja, até o sepulcro ou até a volta de Jesus, aleluia, glória seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos, irmãos, exemplos como Jesus, como o apóstolo Paulo e muitos outros crentes que nos deram testemunho, dizendo, aleluia, que assim como eles conseguiram, assim como eles venceram, assim como eles chegaram ao final da carreira triunfante, aleluia, cada um crente que está aqui nesta noite, você também pode, aleluia. Essa luta não é maior do que o teu Deus. Estas dificuldades a qual nós enfrentamos não é maior do que o Deus ao qual nós servimos, aleluia. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é mais poderoso, o nosso Deus é mais forte, aleluia, para nos ajudar. Sozinha você não consegue, sozinho você não consegue, mas com a ajuda de Deus nós seguiremos, aleluia, a marcha triunfante até o arrebatamento da igreja. Glória a Deus, papai. O segundo assunto abordado aqui pelo apóstolo Paulo são os obstáculos que devemos ou que temos que vencer, aleluia. O segundo assunto importante são os obstáculos que temos que vencer. No versículo de número 17, vejam o que diz a palavra de Deus: porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado
porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas a buscou. Nós sabemos que aqui está falando de Esaú, que ele trocou a sua primogenitura, o selo da primogenitura, o selo, aleluia, de filho de Deus, de herdeiro de Deus, trocou por um prato de lentilha. Irmãos, a palavra de Deus está nos mostrando que o pecado é um peso, aleluia, é um peso que vem em direção a nós, para que nós possamos perder a nossa comunhão, a nossa intimidade e o nosso relacionamento com Deus, para que nós percamos a coroa de vitória, para que nós percamos, aleluia, a nossa fé, e que nós desistamos da carreira a qual nos está proposta, que é a carreira da salvação, aleluia. O diabo vai colocar todo tipo de tentação, o diabo vai colocar todo tipo de embaraço diante de nós, para nós sermos embaraçados com as coisas deste mundo. Mas a palavra de Deus nesta noite nos mostra que nós devemos triunfar, aleluia, com a ajuda de Deus, com a força de Deus, com o poder de Deus, vencermos todo o pecado e todo o embaraço do mundo, aleluia, qual está diante de nós. Esaú não conseguiu, porque ele desprezou a primogenitura. Ele disse: o que adianta essa primogenitura se eu vou morrer de fome? Aleluia. Do que vai me servir ela, sendo que eu vou padecer, eu vou morrer? Morreria não, irmãos. Era só passar mais um pouquinho de tempo, era só esperar um pouco mais de tempo. Tem gente que se desespera, tem gente que perde a cabeça e entra no embaraço do inimigo e acaba perdendo a sua salvação, porque troca o espiritual pelas coisas materiais, porque troca o eterno pelas coisas deste mundo, porque troca a coroa de vida eterna, aleluia, pelo este mundo, a qual oferece todo tipo de prato de lentilha. Mas nós, aleluia, devemos perseverar firme, devemos perseverar na presença de Deus, na casa de Deus, na comunhão com Deus, aleluia, na palavra de Deus, aleluia. Eu sei, irmãos, que o mundo vai de mal a pior, mas precisamos termos uma decisão e permanecermos firmes e avante na presença do Senhor, independente dos pratos que o inimigo lance diante de nós, aleluia. Nós vimos que o pecado é um peso, aleluia. Nós vemos que as lutas constantes e o desânimo constante querem nos afastar da casa de Deus, da presença do Senhor, da palavra dele e da sua comunhão, aleluia. Irmão, muitas das vezes nós encontramos pessoas que estão tão abatida, que está tão desanimada, que não tem mais esperança na palavra de Deus. Diz: não, Jesus não vai mais voltar. Tem muitas pregações por aí dizendo: a igreja não vai subir no arrebatamento, é um engano, estão enganando, um montão de bobo, um montão de besta. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é fiel. Jesus disse que passará os céus e a terra, mas a sua palavra jamais passará. Jesus disse que vai voltar e vai buscar a sua igreja. Não importa se passa 1000 anos, não importa se passa 2, não importa se passa 10.000 anos, Jesus, ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no seu sangue, aleluia. E não importa se acreditam ou não, não importa se ateu está com as suas filosofias dizendo: eu tenho uma mensagem verdadeira de
que isso é uma fábula, disso que é só um conto. Não importa, meus irmãos, o importante é nós acreditarmos na palavra de Deus, na palavra que Jesus disse, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, para levar-os salvo consigo. Isso sim é que nós devemos acreditar piamente, e é o que vai acontecer. Glória a Deus, papai querido, glória a Deus. Tem um cientista, eu vejo mais ele no Kauai, mas ele está sempre em podcasts, no YouTube também. Ele é um cientista, ele não se diz nem cristão e nem ateu, ele já foi mais para o lado do ateísmo. E uma das palavras bem interessantes que eu vi ele falando é que alguém perguntou para ele assim: o senhor acredita na Bíblia? E ele disse assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, acreditar na Bíblia faz bem a qualquer pessoa. Ele diz: olha, se tudo que está escrito na Bíblia for verdade, a pessoa não tem nada a perder. Porque preste bem atenção, se a pessoa, mesmo a Bíblia não sendo verdade, acreditar no que está escrito nela, sempre fará o bem. Aí o rapaz perguntou: mas por quê? Ele falou: a pessoa que deixa as drogas, está fazendo bem ou está fazendo mal? Ele está fazendo bem. Então, a pessoa que deixa de fumar, a pessoa que deixa de beber, ele está falando de coisas aqui desta terra, coisas simples, dos vícios. Ele disse: então é melhor a pessoa acreditar na Bíblia, mesmo que ela não fosse verdade, mesmo que ela não fosse verdadeira, mesmo assim ela ainda estava fazendo um bem ao ser humano, porque ele vai deixar a vida errada e o mundo errado a qual ele vivia e vai passar a praticar o bem. Você nunca vai ver a palavra de Deus ensinando a pessoa a praticar o ruim. Sempre a palavra de Deus vai ensinar a pessoa a praticar o bem. Eu achei interessante a posição que ele colocou a palavra de Deus. Veja bem, ele não está dizendo que a palavra de Deus é mentira. Ele está dizendo, mesmo que ela não fosse verdade, mesmo assim ela estava fazendo o bem para aquela pessoa, porque ela está deixando uma prática errada, está deixando um caminho errado, está deixando uma vida errada. Ele está dizendo, a palavra de Deus faz sempre o bem ao ser humano, independente se alguém goste ou não da palavra de Deus. Por isso, meus amados irmãos, é que nós devemos acreditar, independente se tem algum ateu que está pregando contra a palavra de Deus, está pregando contra a existência de Deus, porque não é a verdade dele, aleluia, que importa. O que importa é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Ela é verdadeira para todos sempre, independente se alguém acredite ou não. Nós devemos deixar o embaraço deste mundo, aleluia, para seguirmos a carreira a qual nos está proposta. O apóstolo Paulo aqui, ele está nos mostrando que para nós corrermos esta carreira, para nós prosseguirmos, aleluia, com esta carreira, nós devemos deixar, aleluia, os embaraços e o pecado que nos torna um peso e acaba, aleluia, nos deixando no meio do caminho. Por que muitos desistem? Por que muitos fracassam? É porque o pecado é um peso e ele cansa. O apóstolo Paulo vai falar isso até em 1 Coríntios capítulo de número 11, que por causa do pecado há muitos doentes, muitos enfermos e muitos que dormem. É na carreira, eles adormeceram, estão doentes e não conseguem chegar até o lugar da vitória. Aleluia. O terceiro assunto aqui dentro é uma orientação que nós devemos seguir. São orientações. O terceiro assunto que Paulo fala é sobre orientações que nós devemos seguir.
como, aleluia, devemos correr. Esta é a primeira questão. Como devemos correr esta carreira? Aí vem aqui, aleluia, devemos correr com perseverança. Devemos correr com paciência para triunfar a vitória. Aleluia. Não existe nenhum vencedor de nenhuma corrida se ele não perseverar, se ele não tiver paciência durante o percurso da corrida, para ele triunfar diante, aleluia, da carreira. Então, para nós, aleluia, obtermos o êxito de corrermos esta carreira, aleluia, precisamos perseverar, não desistir. Está cansado, mas continua, aleluia. Está fadigado, mas continua. Está, aleluia, com o pensamento de desistir, mas não desiste, continua, vai em frente, vai avante, aleluia. Está fraco, mas não pare, continue, persevere e vá adiante. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra orientação que nós devemos seguir correndo a carreira da fé, olhando para Jesus, o autor e consumador. Eu não sei se você já assistiu nenhum tipo de maratona, ou se você já assistiu a São Silvestre. Mas se você já assistiu, ou se você ainda não assistiu, no dia que você vê um atleta correndo, você preste bem atenção. Você vai perceber que o seu foco não está nem à direita e o seu foco não está nem à esquerda. O negócio dele está na frente. Existe na corrida uma pessoa ou uma moto que se chama de batedor ou batedor. É aquele que dá direção ao atleta para onde ele deve seguir. Se a moto entra à direita, o atleta tem que entrar atrás. Se ele segue em frente, o atleta tem que seguir. Eu falo isso por experiência própria. Eu já fui atleta quando novo, já fui atleta quando jovem. E o batedor é que faz com que o atleta chegue até a linha de chegada. Uma certa vez eu fui correr lá em Planaltina do Goiás, em Brasília, e o atleta que era o primeiro, ele se distanciou tanto de mim que eu não consegui enxergar ele. E o batedor, ele só segue o primeiro. Os demais que ficou para trás, eles têm que dar um jeito de se direcionar pelas placas. E aquele atleta, ele seguiu tão na frente que eu perdi ele de vista, não consegui enxergar. Chegou numa determinada rua, era para mim entrar para a direita, e eu entrei para a esquerda. E o povo fazendo menção, eu não entendi o que eles faziam. E o atleta que estava na minha frente, lá atrás de mim, passou na minha frente. Ele passou a ser o segundo e eu ser o terceiro. Lá na frente alguém disse: é para lá, moço, não é para cá não, é para lá. A moto entrou para lá. E eu tive que fazer um grande percurso para voltar. Mas o atleta que estava atrás de mim teve consciência e me esperou. E ele disse: não passa porque você estava na frente, quando estava perto da chegada, a linha de chegada. Então eu só consegui ser o segundo porque o outro teve a consciência de esperar e dizer: você estava na frente, você vai ser o segundo, eu sou o terceiro. Então nós entendemos isso, que a carreira é do mesmo jeito. Não pode perder o foco da direção. E Paulo está dizendo aqui que é Jesus. Ele é, aleluia, o autor e consumador da nossa fé. Você não tem que olhar para a direita e nem que olhar para a esquerda. É para Jesus o alvo. Jesus mandou entrar para a esquerda, vá para a esquerda. Jesus mandou andar para a direita, é para a direita. Jesus mandou seguir em frente, é em frente. Aleluia. O autor e consumador, a direção é Jesus. Aleluia. Sabe por que Pedro ele perdeu o rumo quando Jesus caminhava sobre as águas e começou a afundar? É porque a
Bíblia diz que ele olhava para as ondas, olhava para os açoites das águas, olhava, aleluia, para o movimento das águas, deixou de olhar para Jesus e começou a afundar. Do mesmo jeito é o crente, do mesmo jeito é o servo de Deus, a serva de Deus, que deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para homem, começa a olhar para a luta, começa a olhar para as dificuldades, começa a olhar para a situação difícil. Mas nesta noite eu tenho uma palavra de Deus profética para você, aleluia. Não olha para ninguém, não olha para o lado, olha para Jesus, o autor e o consumador da tua fé, e você vai. Para nós encerrarmos, o quarto assunto, aleluia, que Paulo nos mostra aqui dentro da palavra de Deus, aleluia, ele é um mandamento. Paulo está falando de um mandamento que temos que obedecer, não tem como fugir. É um mandamento que vem dentro da palavra de Deus, que vem de Jesus para as nossas vidas. O versículo de número 12, que nos diz o seguinte: portanto, tomai e levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Não, é o versículo 14, eu coloquei o 12, mas eu acho que é o 14, é esse mesmo. Eu botei o 12 aqui, mas não é o versículo 12, é o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá a Deus. É um mandamento. Segui a paz com todos e a santificação. Aleluia. Isso Paulo nos mostra no mandamento que nós devemos valorizar os nossos privilégios espirituais. Lembra que eu falei aqui de Esaú? Que ele preferiu o prato de lentilha, que ele preferiu a comida porque disse que ia morrer? É porque ele não valorizou o privilégio espiritual. Qual é o privilégio espiritual? O primogênito é aquele que tem a bênção. O primogênito é que tem o chamado. O primogênito é o escolhido. O primogênito é o ungido. Irmãos, e nós, como servos de Deus, nós somos os primogênitos de Deus. Você, como serva de Deus, você, como servo de Deus, você é o primogênito de Deus, aleluia, escolhido para herdar a salvação, aleluia, em Cristo Jesus. E para isso nós temos que valorizar os privilégios espirituais. Está escrito em João, capítulo de número 1, que diz que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Mas todos quantos o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. E você, como filho de Deus, como primogênito de Deus, nós temos privilégios espirituais. Vamos lá, aleluia, para os nossos privilégios espirituais. Você é um primogênito de Deus, aleluia, isso é um privilégio. Filho de Deus, filha de Deus, é um privilégio espiritual, não é para todos. Eu sei que se você perguntar na rua para qualquer pessoa, você é filha de Deus ou é filha do diabo? Ele vai dizer, sou filho de Deus, sou filha de Deus. Mas na realidade nós sabemos que filhos de Deus são aqueles que são constituídos pelo sangue de Jesus, no arrependimento dos seus pecados. Aqueles que levantam a mão e aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, esses sim receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Privilégio espiritual, aleluia. Outro privilégio espiritual, o nome escrito no livro da vida. Mesmo alguém dizendo, eu sou filho de Deus, mas se não levantar a mão e não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, não é filho de Deus e não tem o
nome escrito no livro da vida. Para ter o nome escrito no livro da vida, tem que se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é pecador e que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Outro privilégio, aleluia, espiritual que nós temos, aleluia, nós temos as bênçãos espirituais herdadas que os filhos de Deus receberam, aleluia, na cruz do Calvário, aleluia, porque Jesus morreu e padeceu para abençoar os seus filhos. E aí Pedro vai nos mostrar outro privilégio espiritual. Vai dizer que o privilégio espiritual que nós temos é que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Eu sei que tem muitos que não valorizam mais esses privilégios espirituais. Geração eleita, povo adquirido, nação santa. Troca isso por qualquer coisa. Troca por um copo de cachaça, troca por um amante, troca, aleluia, por qualquer coisa deste mundo, não sabendo ele, aleluia, que esses privilégios espirituais é que são o selo e a marca do cidadão do céu. Não importa o que nós soframos neste mundo, o que nós padeçamos neste mundo, não importa. Aleluia, injúrias, calúnia, defamação, aleluia, pobreza, miséria, nada se compara o que Deus tem preparado para nós. Lá no céu, aleluia, lá no céu, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aleluia, aleluia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos trocar as coisas deste mundo pelas coisas espirituais. Vamos trocar as coisas carnais pelas coisas espirituais, porque Deus tem preparado coisas grandes para os seus filhos. Se coloque de pé nesta noite. Glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Oremos ao Senhor nesta noite, para que Ele tenha misericórdia da nossa alma e para que Ele nos ajude a permanecermos firmes na carreira a qual nos foi proposta. Aleluia. Está fraco? Está fraca? Está difícil? Aleluia. Peça para Jesus te ajudar. Aleluia. Você sozinho não dá conta mesmo não. Você sozinho não dá conta mesmo não. Mas você tem um ajudador, aleluia, o Espírito Santo, o Consolador, aleluia, que te ajuda, que te fortalece, aleluia, o que te dá ânimo para prosseguir, mesmo enfrentando, aleluia, o que você está enfrentando, Ele te ajuda a vencer, aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração nesta noite. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor falou a nossa alma nesta noite, falou ao nosso coração nesta noite. Senhor, as bênçãos são mais do que as maldições, os privilégios são mais, Senhor, aleluia, aleluia, são muito mais do que o Senhor tem reservado para os teus filhos e para as tuas filhas. Nos ajuda a permanecer de pé, nos ajuda a permanecer firme, nos ajuda a caminharmos a carreira a qual o Senhor tem nos proposto, a qual devemos seguir. Nos ajuda, Senhor, aleluia, estende as tuas mãos, segura, Senhor, nas nossas mãos para não desfalecermos. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, aleluia, vai dando força nesta noite, vai dando ânimo nesta noite, vai ajudando o teu servo
e a tua serva a permanecer fiel, aleluia, na tua presença. Ajuda cada um nesta noite, ser com cada um, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus.